Shalom a todos. Queremos nesta manhã agradecer ao Eterno pela mensagem que Ele nos deu e queremos agradecer ao Eterno pelas vidas, pelos irmãos que nos ouvem e queremos dizer que nós não temos assim um horário estabelecido para as nossas gravações, porque a gente fica aguardando a palavra. E nós agradecemos ao Eterno por esse dia tão lindo que Ele nos dá e agradecemos por poder levantar e andar e ouvir a voz do Eterno na nossa vida. Porque para isso nós estamos aqui neste mundo, irmãos, para buscar do Eterno a sua palavra e assim poder entregar também o que recebemos para todos os nossos amados. Nós queremos dizer a vocês que nesta manhã, enquanto estava orando, o Eterno nos deu uma lembrança de alguns versículos e nós pudemos assim agradecer a Ele, glorificá-lo. E ele nos deu a seguinte mensagem: como Ele é, como Mashiach é, nós veremos. Agora, como nós vamos vê-lo? Ele é a glória, Ele está na sua glória. Ele é glorioso, ele tem um esplendor muito grande. Tanto é que em Apocalipse, no capítulo 1, João, quando foi arrebatado, ele viu Mashiach. Quando ele viu Mashiach, diz a palavra que a glória, o esplendor do Eterno era tão imensa, que ele não aguentou. Ele caiu como morto, diz a palavra. Ele foi arrebatado, né, amados, em espírito. E aí ele ouviu a voz que dizia a ele: o que vês, escreve-o num livro e envia às igrejas, né? E aí ele viu no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, quer dizer, parecido com o homem. Quando ele veio ao mundo, ele foi chamado de Filho do Homem. Por quê? Porque ele tinha uma aparência humana. Mas ele não era humano assim como nós, pecadores, né? E ele viu que ele viu a eternidade, né, de Yahushua. E quando ele viu, diz o versículo 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs em mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. Então, quando ele viu, ele, mesmo sendo arrebatado, mesmo vendo todas as coisas, vendo o Eterno, ele não aguentou. Agora imagina nós, irmãos, nós precisamos, foi o que a palavra diz e que o Eterno nos diz nesta manhã. Nós precisamos, irmãos, para ver a glória do Mashiach, nós precisamos ser transformados, né? Precisamos ser transformados de uma forma, mas não estaremos mais nesse corpo corruptível. Esse corpo que nós temos aqui na Terra, irmãos, nós estamos aqui na Terra por um tempo, e aqui na Terra o Eterno permite que nós podemos buscar a transformação, mas ela não é completa,
porque é só no dia da volta dele é que nós seremos transformados completamente, e a palavra diz como ele é, nós o veremos como ele é. Quer dizer, para nós vermos ele como ele é, na sua imensa glória, no seu grande esplendor, nós temos que ser transformados. Porque eu estava falando nesta manhã para o meu esposo, a gente não é nada. Se a gente faz alguma coisa na obra do Eterno, se Ele permite que nós falemos algumas coisas, é por causa da misericórdia. Porque se não fossem as misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Eu digo isso comigo mesmo, se não fosse a misericórdia, porque a gente cometeu tantos erros, a gente comete erros, porque a gente está numa carne, num corpo corruptível ainda. Então, se não fossem as misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Como diz lá em Lamentações, no capítulo 2, né? As misericórdias do Eterno são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, aleluia. É por causa da misericórdia, porque nós não somos bons, nós não somos os tais, não. Nós dependemos inteiramente da misericórdia do Eterno nas nossas vidas. E quando João viu aquela glória imensa do Machia, ele caiu como morto. Então nós, para vermos o Machia, nós temos que ser transformados. E o que a palavra diz? 1 Coríntios 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, são 7 trombetas que os anjos tocarão. Lá no capítulo, começa no capítulo 8, o toque das trombetas, que vem coincidir com os selos e com as taças. Quando a gente começa a ler lá do capítulo 6 em diante, a gente vê que os selos, as trombetas e as taças da ira, elas acontecem um relacionado com o outro. Então, aqui no versículo 52 de 1 Coríntios 15, diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, quando for tocada a última trombeta, então tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, que são os acontecimentos da ira, mas na 7ª trombeta, quando tudo tiver destruído aqui, quando ele tiver derramado a sua ira sobre esse mundo, aí ele vai tocar a trombeta para recolher os salvos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão, mas não são todos os mortos. Como a gente sabe disso? Porque existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição é esta. É quando o Machia vem e ele ressuscita os mortos que morreram crendo nele. Agora, quando ressuscitarão os outros? É a segunda ressurreição depois do milênio. Aí os mortos ressuscitarão no finalzinho do milênio para receberem a justa recompensa, o justo juízo de tudo o que fizeram. Então, nesta primeira ressurreição é só dos salvos. Versículo 52, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E o último versículo diz, olha aqui, presta atenção, 58, porque, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que o vosso trabalho não é vão.
Então, esperando a última trombeta, esperando a volta de Mashiach, nós não podemos estar dormindo, nós temos que estar alertas, porque ele não demora. Mashiach não tarda mais, muito tempo mais. Nós estamos no princípio das dores. E, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Agora é hora de ser firme e ser constante. Não é hora de vacilar entre dois pensamentos. Devemos ser firmes e constantes e abundantes, quer dizer, com muita vida, com muita força, fazendo a vontade do Eterno, constantes e abundantes na obra do Eterno, quer dizer, no serviço ao Criador. Então nós temos que ser abundantes. Nós não podemos olhar para as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas como disse a mulher para o servo de Elias, se não me engano, né? Para Elias, vai tudo bem, a sunamita, o filho morto, e Elias perguntou para ela, vai tudo bem? Ela disse, vai tudo bem. Por quê? Porque ela tinha uma fé de que algo bom pudesse acontecer. E é isto mesmo. Nós não podemos nos entregar às nossas lutas, às nossas dores, mas sermos abundantes na obra do Eterno, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Então, irmãos, nós seremos transformados na volta do Mashiach. Transformados seremos na sua vinda gloriosa, esplendorosa. Agora, aqui neste mundo, devemos buscar sabedoria. É o que o Eterno me disse nessa manhã. Ele fala aos nossos corações, né, irmãos? Ele fala à nossa mente. Quando nós buscamos e a gente espera sempre em Yahuwah. Colossenses 4, de 2 a 6. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, que Paulo que está dizendo, para que o Eterno nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério do Mashiach, pelo qual estou sendo preso, para que o manifeste como me convém falar. Então é isso, nós temos que pedir ao Eterno como nós devemos falar, como Paulo disse. E Paulo, ele fala em algum momento, nas suas cartas, para nós sermos imitadores dele, como ele era do Mashiach. Então veja, amados irmãos, que ele era um homem que podia dizer, sede meus imitadores. Agora nós somos tão limitados, né, irmãos? Tão limitados. E aí no versículo 3, orando juntamente por nós, ele estava em prisões. E aí ele pedia para os irmãos que orassem por ele. E nós devemos também pedir oração aos irmãos quando nós necessitamos. Devemos pedir, orem por nós, para que o manifeste como me convém falar, como nós vamos falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, aqueles que ainda não chegaram completamente ao conhecimento, o Eterno diz para nós nesta manhã, para nós agirmos com sabedoria para ganharmos essas pessoas. Então, é isso que nós temos pedido ao Eterno, que nos dê sabedoria para falar da sua palavra. Porque se nós não falarmos com sabedoria, o Eterno não poderá nos usar, ele não nos dará a palavra.
Então, por isso, nós temos que ser humildes e pedir ao Eterno, me dê sabedoria para eu poder falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, quer dizer, não desperdiçando o tempo, falar a todo tempo, a tempo e fora de tempo, como o próprio Paulo diz. A vossa palavra seja sempre agradável, é isso que nós temos que pedir, que nós sejamos, a nossa palavra seja boa, que a nossa palavra não seja algo que fere, que magoa os nossos irmãos, e aí se afugentem de nós. A nossa palavra tem que ser agradável, temperada. Oh, Pai, nos ajuda a entregar a Tua palavra para que não possamos machucar nossos irmãos, magoar os nossos irmãos, a ponto de afastá-los de nós. Dá-nos uma palavra temperada para falarmos aos nossos amados irmãos. Para que saibais como convém responder a cada um. Quando os irmãos têm suas dúvidas e perguntam a nós, nós temos que parar um pouquinho e perguntar ao Eterno o que vou responder para o meu irmão. Porque o próprio Daniel fazia isso, né? Ele dizia, eu vou orar e vou pedir a sabedoria para responder ao rei. E era assim que Daniel agia. E nós também devemos não responder daquilo de nós mesmos, mas nós temos que buscar a sabedoria do alto para podermos estar respondendo, porque às vezes podemos errar se nós não formos humildes. E aí, nós temos também, o Eterno disse no meu coração, nós temos que ter também interesse em saber como estão os irmãos. Porque às vezes os irmãos estão passando por sofrimentos, como os nossos irmãos ali em Piraquara, né? E a gente não procura nem saber como eles estão. Não. Nós devemos ter interesse para com os nossos irmãos. E como diz a palavra em Colossenses 7:8, aí Paulo está falando com um irmão que se chamava Tíquico. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Eterno. Agora alguém diz, mas isso já passou, irmã. Não, ele deixou escrito para nós, irmãos. Ele foi um modelo de fé. E nós devemos seguir, porque nós somos a sequência desses irmãos. Porque se nós dissermos, isso foi com Paulo, isso foi com Tíquico, isso foi com Timóteo, isso foi com Tito, não, irmãos. Nós somos a sequência da congregação. Então, o que o Eterno falou para ele, é o que ele fala hoje conosco, porque eles são um modelo para nós. Eles viveram ali do ladinho do Mashiach. E nós temos que ter a sequência dessa fé. Então, ele está falando aqui com Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo do Eterno, vos fará saber o meu estado. Então ele está dizendo, eu estou enviando o Tíquico lá no meio dos irmãos para que vocês saibam como eu estou. E olha o que ele diz no versículo 8, o qual, o Tíquico, né? Enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Quer dizer, Paulo enviou Tíquico para dizer aos irmãos como ele estava passando, mas também a mesma missão do Tíquico era voltar e trazer a notícia. Veja como era difícil, irmãos. Os irmãos tinham que viajar de navios ou a pé e andar muito para visitar os irmãos. Hoje, e demorava tempo e tempo para levar uma notícia. Hoje, nós temos uma facilidade tão grande e às vezes nós não usamos essa possibilidade que nós temos para saber dos nossos irmãos.
Então, irmãos, nós somos muito falhos. Só a misericórdia do Eterno sobre nós. Graças ao Eterno por aqueles irmãos que estão sempre perguntando por nós. Como está, a irmã? Como está o irmão? E como muitos de nós, como muitos de vocês fazem, muitos dos nossos irmãos fazem isso. Como está a irmã Rita? Como está o irmão José? Obrigado, viu, por isso. E do mesmo modo eu também procuro saber dos nossos irmãos. E falando em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, Paulo também diz assim: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quer dizer, irmãos, não é tempo mais da gente estar dormindo sem imaginar no que acontecerá em breve. E como diz a palavra, como nos dias de Noé, viviam casando, festando, e não estavam prestando atenção no que Noé pregava. Então, até que veio o dilúvio e levou a todos. Menos a família de Noé. Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 noras. São 8 pessoas somente numa multidão tão grande. E hoje não é diferente. Como nos dias de Noé, as pessoas estavam sem se preocupar em se preparar para a volta do Mashiach. Mesmo assim, é no dia de hoje. Nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 agora. 1 Tessalonicenses agora, capítulo 4, do 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, quanto à volta do Mashiach, irmãos, como será? Como será a volta do Mashiach para nós estarmos preparados? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer dizer, dos que já morreram, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que Paulo está falando isso? Porque os irmãos, lá junto com Paulo, eles viam que os irmãos estavam morrendo e que o Mashiach não tinha voltado, e eles ficavam tristes. Aí Paulo está dizendo, não fiquem tristes, porque, aí ele continua, porque se cremos que o Mashiach ressuscitou, assim também os que em Mashiach dormem, o Eterno os tornará a trazer. Quer dizer, haverá uma ressurreição, como nós já falamos hoje. Aqueles que creram no Mashiach vão ressuscitar no dia da sua vinda. Então nós temos essa gloriosa esperança. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Eterno, Yahuwah, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Yahuwah, do Eterno, não precederemos aos que dormem. Quer dizer, irmãos, quando o Mashiach voltar, nós não vamos preceder os que morreram. Quer dizer, nós não vamos antes dele. Primeiro ele vai ressuscitar os mortos que morreram crendo nele, na gloriosa esperança da vinda. Então, esses que morreram esperando a sua volta, esses vão ressuscitar. Depois nós, os que ficarmos vivos, aqueles que estiverem vivos na volta do Mashiach, não precederemos os que dormem, porque o mesmo, quer dizer, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Eterno, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Eterno Yahuwah descerá do céu. Porque eu digo que é Yahuwah. Alguns dizem, não, irmã, é o Mashiach, mas o Mashiach é Yahuwah. Quem não crê nesta palavra, por favor, medita um pouco na palavra. O Mashiach, Yahushua, salvação de Yahuwah. Shua, salvação de Yahuwah. Ele veio no corpo para salvar, derramar sangue. Ele veio no corpo
do corpo santo, sem culpa, sem pecado, para oferecer, para dar o seu sangue, para que nós fôssemos herdeiros, conforme a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Então, para que nós fôssemos herdeiros desta herança bendita, então ele derramou o seu sangue, para nós nos tornarmos herdeiros. Ele, um judeu, passou por esse sofrimento, derramou o seu sangue, para que nós tornássemos também israelitas, enxertados na boa oliveira, onde ele, o Machia, é o ramo que diz em Isaías, no capítulo 11, brotou um ramo da casa de Jessé, a raiz de Davi, da tribo de Judá. Então, nós estamos lendo o capítulo 4, estamos no versículo 16, porque o mesmo eterno Yahuwah, que é o Machia, descerá do céu, porque ele está no corpo agora, ele vem no seu corpo glorificado, porque o eterno, ele é espírito e ele teceu o seu corpo para nele vir ao mundo e agora voltar, para que nós pudéssemos ver, o eterno tem um corpo. Porque o mesmo eterno Yahushua descerá do céu com alarido, muito barulho, trombeta de Yahuwah, trombeta, muita trombeta, os anjos tocando, ele vem com seus santos anjos, com voz de arcanjo, aqui falando de uma voz muito potente, muito forte, com trombeta, e os que morreram em Machia, os que morreram crendo na ressurreição, crendo na volta do Machia, que eles seriam ressuscitados. Os mortos, os que morreram em Machia, ressuscitarão primeiro, depois nós. Então, na volta do Machia tem ressurreição. Os cemitérios vão dar conta dos corpos, o mar e a terra, os que foram soterrados, dará conta desses corpos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse é o arrebatamento. É na volta do Machia, na ressurreição dos mortos. Quando a ira tiver sido consumada, a ira do Eterno, então ele vem. Agora, a palavra diz que nós seremos livres da ira, livres como guardados, como diz lá em Apocalipse 12:12, a mulher, a congregação, o povo do Eterno vai ser levado para um lugar onde será sustentado no tempo da ira, da grande tribulação. A grande tribulação, o fim dela é a ira. A grande tribulação acontece e vem a ira, mas nós somos guardados. Por que eu digo isso, irmãos? Eu tenho sempre que repetir, é necessário. Porque há um sinal no tempo da ira, quando a ira vai começar, os anjos, no capítulo 7, eles recebem ordem para parar um pouco, para segurar os ventos. Os ventos são a destruição, e os anjos estão ali nos quatro cantos, porque as nações as nações estão aqui no mundo, e os anjos precisam segurar um pouco as tormentas da ira, para que um povo seja selado. Então, este povo está aqui na terra no tempo da ira, da grande tribulação, no final, agora vem a ira, e um povo tem que ser guardado, tem que ser separado. Por quê? Porque no capítulo 9, vem dizer que o dano é para quem não tem o sinal do Eterno. Então, quem não recebeu o sinal do capítulo 7...
então vai sofrer o dano da ira, está lá no capítulo 9 de Apocalipse. Então existe um sinal para separar, para que nós sejamos guardados na ira, livrados da ira, não arrebatados. O arrebatamento é no final, como diz aqui, quando houver a ressurreição. Nós estamos lendo o capítulo 4, agora vamos no 17. Porque nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Esse é o arrebatamento. Quando haverá a ressurreição dos mortos e nós, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Eterno nos ares. Então ele vai nos levar pelos ares. E assim estaremos sempre com ele. Aleluia. Agora, uma última palavra, que essa live não pode ficar muito grande. 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais. Vigiemos e sejamos sóbrios. Como diz 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Abundantes, quer dizer, com muita vida e poder na obra do Eterno. Aleluia. Obrigado, Pai, por esta manhã, quando Tu nos dás força e nos dá a Tua mensagem para entregarmos aos nossos amados. Eu oro por todos os irmãos de longe e de perto. Eu não posso citar nomes, Pai, porque eu sou falha, mas Tu sabes de todos aqueles que nos pedem oração. Em todos os lugares desse país, aqui de Curitiba, lá na Paraíba, lá no Rio Grande do Sul, lá em São Paulo, em tantos lugares, Santa Catarina, lá perto de Minas Gerais, ali no centro do Brasil, ali perto de Brasília, por ali, tem irmãos ali que nos pedem oração. Fortaleçam-se nossos irmãos, fortaleça esses amados irmãos na fé, na esperança e no amor. Que o teu nome, Yahushua HaMashiach, seja louvado. Peço também uma bênção para meus familiares, meus filhos, meus netos, bisnetos, genros, noras. Eu peço que o Eterno nos abençoe. Que nos dê da sua graça, do seu poder, nossos primos, nossos irmãos carnais, nossos primos de São Paulo, do Mato Grosso, de todos os lugares. Ó Eterno, abençoe a vida dos nossos irmãos de Curitiba, de Colombo, de Piraquara. Tem misericórdia, Pai. Abençoa cada vida. Os irmãos lá de Sertãozinho também. De tantos lugares, Pai. Nossos irmãos. Abençoa. Abençoa minha família. Abençoa a mim e meu esposo e todos esses que vão nos ouvir. Para a glória do teu nome. Yahushua HaMashiach. Amém e amém. Aleluia. Obrigado por estar aqui nos ouvindo. Que o Eterno vos abençoe.